Olá, turma! Vamos para mais uma aula de história? Na nossa última aula, nós falamos sobre a interiorização do Brasil. Como é que se deu a povoação no interior do Brasil? E nós vimos e estudamos sobre o grupo dos bandeirantes. Vimos que foram grupos que abriram novos caminhos, formando vilas, e depois essas vilas se tornaram em cidades. Esses bandeirantes atuaram principalmente na região sudeste e centro-oeste. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre outros dois grupos que também abriram novos caminhos na interiorização do nosso país, que foram os tropeiros e também os vaqueiros. Os tropeiros eram homens livres e andavam em tropas, levando mercadorias para lugares de difícil acesso. Já os vaqueiros eram aqueles grupos que corriam e tangiam os gados para que não atrapalhasse a plantação de açúcar. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses dois grupos. Vamos começar pelos tropeiros. Quem eram os tropeiros? Como eu já disse anteriormente, eram homens livres que viviam do comércio e levavam as mercadorias para lugares de difícil acesso. Então, aquelas pessoas que trabalhavam nas mineradoras, que não tinham como chegar até as cidades para comprar mantimentos, roupas, ferramentas, os tropeiros faziam essa missão de levar esses mantimentos, esses produtos a essas pessoas. Eles levavam essas mercadorias e a esses lugares de difícil acesso. Eles receberam esse nome de tropeiros porque eles andavam em tropas. Ou seja, eles andavam em grandes grupos, tanto por uma questão de segurança, como também para facilitar a viagem. Então, andar em grupo era mais vantajoso e mais seguro. Eles também transportavam essas mercadorias nos lombos das mulas e dos cavalos, para as áreas de mineração, esses lugares onde as coisas eram de difícil acesso, era difícil de chegar. E esses percursos podiam durar semanas, podiam durar meses. Nessa região que eles povoaram, eram também as regiões sul e sudeste. Aqui eu trago para vocês um mapa da rota dos tropeiros, para a gente ver qual foi o caminho que eles percorreram. Então, eles começaram esse percurso aqui na cidade de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul. E eles iam até Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. Esse caminho foi um caminho muito importante, porque eles levaram várias riquezas e muito desenvolvimento por onde eles passavam. Então, eles saíam aqui desse percurso de Viamão e corria todo esse percurso até chegar aqui em São Paulo. Quando chegava em São Paulo, essas mercadorias eram negociadas e novas tropas eram formadas e assim iam para outras regiões. Eles chegavam até a região de Minas, onde ali eles coletavam ouro e pedras preciosas e levavam para outros centros comerciais mais próximos do porto, para acontecer aí a exportação desses produtos. Nesse caminho existiam os pousos. O que eram os pousos? Eram os locais onde os tropeiros descansavam. Nesse período aqui no Brasil tinha muitas aldeias e matas, e eles escolhiam um lugar mais aconchegante, um lugar mais confortável para eles construírem esses pousos, o lugar onde eles iriam descansar. Então, eles escolhiam um lugar próximo à água e próximo a árvores frutíferas para que eles pudessem ter uma alimentação de fácil acesso. Acontece que sempre que eles armavam o pouso, chegavam outros tropeiros e acabavam se envolvendo e ficando por ali. Então, formava-se um novo grupo nesse local. A partir desse grupo, criavam-se vilas e mais tarde essas vilas se tornavam cidades. E os vaqueiros? Quem eram esses vaqueiros?
Esses vaqueiros eram os homens, grupos que cuidavam do gado, né? Então, eles conduziam os rebanhos do gado dentro do sertão para que esse gado ficasse longe das plantações de cana-de-açúcar. Então, eles levavam os animais de uma ponta à outra do Nordeste. Então, esses tropeiros, eles ficavam geralmente dentro das caatingas e eles usavam uma vestimenta específica, porque eles precisavam passar por caminhos onde tinham muitos espinhos para que eles não se ferissem, então eles tinham uma vestimenta própria, usavam chapéus e geralmente botas para se proteger. Então, nessa época não existia o salário. Então, esses vaqueiros, eles recolhiam esse gado e os conduziam de uma fazenda a outra para esse gado ser comercializado. Mas nesse caminho também eles encontraram outros grupos de tropeiros, que ali se formavam novas vilas e novas cidades. E assim foi se formando a interiorização do nosso país, foi se formando as regiões. E os vaqueiros foram responsáveis por interiorizar a região Nordeste. Então, para a gente lembrar, para ficar mais fácil de lembrar, os tropeiros foram responsáveis por interiorizar a região Sul e a região Sudeste. Os vaqueiros foram responsáveis pela interiorização do Nordeste. E os bandeirantes responsáveis pela interiorização da região Sudeste e da região Centro-Oeste. E assim foi se formando as 5 regiões que nós temos hoje no nosso país. Então, turminha, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais da nossa história do Brasil. Nós temos agora uma atividade para ser resolvida aqui na plataforma. Qualquer dúvida, a Pro está à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima aula.